Olá! O objetivo das autoras da disciplina de Gestão Governamental é falar sobre a importância deste conhecimento para quem deseja atuar com gestão pública. Eu sou a professora Márcia Regina Nuzek e estarei neste vídeo representando a professora autora Tereza Cristina Barvik Barata. Vamos iniciar com uma pergunta. Qual a importância de estudar gestão governamental? Como você é interessado no tema, acredito que já é capaz de compreender a importância de se ter servidores públicos preparados para contribuir no desenvolvimento dos municípios brasileiros. Tornando imprescindível a formação de gestores com conhecimento em gestão governamental para a efetiva incorporação dos municípios na reconstrução do Estado. Foi nessa perspectiva que elaboramos essa disciplina, que visa fornecer teorias efetivas e experiências jurídicas e administrativas, associando-as a modernos conceitos de gestão governamental e as ferramentas gerenciais contemporâneas. Iniciamos nossos estudos com os fundamentos da nova gestão pública. Em seguida, os diversos instrumentos de gestão, como planejamento estratégico e processos para gerir os recursos públicos, e a gestão estratégica de RH. São igualmente importantes os processos de contratação e compras no setor público e, por fim, é preciso conhecer como o município poderá ampliar a receita através dos convênios. Você irá estudar nessa disciplina os seguintes temas em 5 capítulos. As bases da nova administração pública. Planejamento estratégico. Gestão estratégica de recursos humanos. Compras governamentais. Gestão de convênios. Estes serão os principais temas abordados nos estudos sobre a gestão governamental. Vamos falar agora de cada um deles. 1. As bases da nova administração. Inicialmente, queremos apresentar a você um panorama dos principais marcos da reforma da administração pública brasileira e os desafios para a contínua modernização no setor público. Desde meados dos anos 90, é possível observar o mundo cada vez mais integrado e interdependente, passando para cada um de nós a ideia de que as fronteiras se encurtam e que nenhum lugar é longe demais. Com a disseminação das novas facilidades e tecnologias, sofremos o impacto dos acontecimentos ocorridos em outras partes, numa espécie de efeito dominó, caracterizando uma interdependência entre países jamais conhecida em outras épocas. Na sua dimensão mais econômica, o processo de globalização aprofundou as exigências de integração econômica entre os países, intensificou a competitividade em escala mundial e principalmente conferiu novos desafios aos Estados. Diante das muitas transformações em curso, a noção de reforma do Estado tornou-se uma preocupação premente e prioridade, inserindo-se e adquirindo centralidade nas agendas públicas de países de todo o mundo. Embora sem a mesma velocidade dos países centrais, o debate também alcançou o Brasil em um momento de grandes mudanças, com a redemocratização do país. O Estado brasileiro necessita cumprir sua função essencial, que é desenvolver políticas públicas visando a garantia da igualdade de oportunidades, dos direitos de cidadania e do desenvolvimento sustentável. Com o patamar desses desafios, o foco da reforma não é só tratar o papel do Estado frente à economia, mas cuidar do seu relacionamento com a sociedade em geral, cada vez mais ativa na vocalização de seus interesses, como também de sua forma de organização e funcionamento administrativos. A preocupação com a melhoria do desempenho do setor público em geral se justifica. Nos últimos anos, cresce o número de pessoas que procuram os órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público. As denúncias contra a administração pública são noticiadas constantemente nos meios de comunicação, numa velocidade impressionante, e partem de várias fontes. Todos buscando seus direitos como cidadão e clientes dos serviços prestados pelo Estado. Nesse contexto, iremos descrever conceitos importantes que ajudaram na reflexão sobre os novos requisitos da gestão pública. Ao estudarmos a trajetória da administração pública, vamos entender que sua organização se inspirou a partir de 3 grandes modelos de referência: a administração patrimonialista, a burocrática e, mais recentemente, a gerencial. Vamos analisar os princípios e os fundamentos para um novo modelo de gestão das organizações públicas.
apresentaremos as tendências, possibilidades e limitações dos novos modelos de gestão nos municípios. As formas de gestão local adotadas pelos municípios são decorrência de verdadeiros desafios que devem ser enfrentados por prefeitos, prefeitas e sua equipe ao longo dos mandatos. Você vai poder conferir diversas práticas inovadoras em gestão pública. Veja algumas no site de Programa de Gestão Pública e Desburocratização em www.gespublica.gov.br e as boas práticas de diversos municípios brasileiros através do Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae Nacional. No caderno de estudos da disciplina, você conhecerá as características principais e a base da nova administração pública com maior riqueza de detalhes. 2. Planejamento estratégico. Depois que você estudar as bases da nova administração municipal, é um momento fundamental de compreender a importância do planejamento estratégico, como a primeira ferramenta de gestão na busca da qualidade e da inovação, para atender esse novo cenário. A visão contemporânea e das bases metodológicas que ajudaram a examinar o conteúdo e as etapas de um processo de planejamento estratégico municipal é entender as interfaces entre os diversos instrumentos de planejamento de uso corrente na administração municipal. Alguns especialistas, como Frederico Lustosa da Costa, afirmam que a administração pública brasileira foi caracterizada por modelos burocráticos incompletos e modelos gerenciais de reformas que padeceram da falta de planejamento e de meios eficazes que dessem conta de sua implementação. Outro autor muito importante nesta área, Henry Mitzenberg, ressalta que as organizações que pretendem gerenciar o futuro devem compreender o passado, pois através do conhecimento dos padrões anteriores é que serão capazes de conhecer suas capacidades e seus potenciais. Com essa reflexão, podemos descrever uma importante ferramenta de gestão, o planejamento estratégico, o qual analisa passado e presente, visando o futuro das organizações a partir de uma metodologia. Apresentaremos a você alguns exemplos de organizações públicas que já implantaram o planejamento estratégico. O primeiro exemplo, que inclusive está bem ilustrativo, é o do TRT de Minas Gerais. Você poderá assistir o vídeo no YouTube. Busque por Conhecendo o Planejamento Estratégico do TRT-MG, além de acessar outros documentos no site do TRT-MG. Nessa experiência, você poderá perceber a importância do planejamento estratégico conforme José Matias Pereira apresenta. O planejamento na administração pública torna-se essencial como proposta técnica consistente para a implementação de políticas, contribuindo para a organização dos serviços públicos em termos quantitativos e qualitativos, cuidando da instrumentação econômico-financeira, avaliando os processos de redução ou elevação das desigualdades sociais, intermediando e zelando pelo compromisso de equidade de oportunidades, dentre outros aspectos. Outro aspecto importante a se ressaltar é visão de futuro, missão, valores, metas, projetos. Uma outra experiência de planejamento estratégico se refere ao PEM da Prefeitura de Belo Horizonte, Planejamento Estratégico para BH 2030. É um plano de longo prazo que foi elaborado com o propósito de enfrentar os desafios, buscando as respostas para as seguintes questões: onde estamos e aonde poderemos chegar? Aonde queremos chegar? Como chegaremos lá? Por onde começar? Agora eu te pergunto, sua cidade tem essas respostas? É importante para o desenvolvimento da sua cidade responder essas perguntas? Por acreditar que esse é um desafio de todas as cidades brasileiras, seja de pequeno, médio ou grande porte, que trazemos esse tema. 3. Gestão Estratégica de Recursos Humanos, GERH. No terceiro capítulo do Caderno de Estudos, abordamos a importância da gestão estratégica de recursos humanos como proposta para alinhar o capital humano aos interesses estratégicos das prefeituras. Ao entender a gestão estratégica de recursos humanos como um subsistema dentro do grande sistema da organização, você poderá integrar as atividades de recursos humanos ao desempenho organizacional. Os conceitos importantes a se destacar
são a de gestão de competências e gestão de desempenho, como forma de otimização da eficiência do servidor público, de modo a garantir ao cidadão o atendimento eficaz de suas necessidades, não só pensando em atender a legislação, mas primordialmente a aplicação. Outro fator importante são os conceitos e instrumentos, com ênfase nas habilidades humanas, técnicas e conceituais do gestor público contemporâneo. 4. Compras governamentais. No capítulo 4 do caderno de estudos, vamos estudar sobre o processo de compras governamentais e conhecer as diversas modalidades de licitação. Você irá conhecer as regras que definem o processo de compras governamentais que estão contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e que regulamenta o artigo 37, inciso 21, da CF 88. Saber a importância de atender os itens do processo de compras estão contidos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 8.666 de 93, a saber: caracterização precisa do objeto sem especificação da marca, definição dos recursos orçamentários, quantidade estimada em razão de consumo e utilização provável, armazenamento, definição de distribuição, atestados e recebimento, comissão de recebimento, entre outros. Para atender à legislação, as prefeituras formam uma comissão de licitação. Este é um órgão de deliberação coletiva encarregado de proceder à habilitação preliminar, à inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, composta de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 destes servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração, responsáveis pela licitação. As modalidades de licitação previstas na Lei 8.666 de 93, artigo 22, são: 1. Concorrência. 2. Tomada de preços. 3. Convite. 4. Concurso. E 5. Leilão. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, introduziu a modalidade de pregão, que é destinada à aquisição de bens e serviços comuns. Esta modalidade pode ser eletrônica ou presencial. Esta modalidade traz grandes vantagens, como uma grande orientação para a qualidade e os conhecimentos práticos, além da aptidão e a capacitação de negociação do pregoeiro. O governo federal disponibiliza o portal de compras desenvolvido e administrado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do endereço www.comprasnet.gov.br. A área de compras governamentais deve ser tratada como área estratégica na administração pública, em todas as instâncias de governo. Finalizamos demonstrando que o aperfeiçoamento e a busca constante por boas práticas irão melhorar a eficiência e a eficácia do trabalho, colaborando para o alcance de metas de redução dos custos, melhoria da capacidade de investimento e dos serviços essenciais para a população. 5. Gestão de convênios. No âmbito federal, os convênios servem como instrumentos para promover a descentralização de ações e a gestão de recursos financeiros do governo federal, sendo repassados para outros entes públicos ou entidades privadas sem fins lucrativos, a fim de concretizar objetivos comuns. Finalizaremos o estudo dessa disciplina apresentando o sistema de transferência voluntárias do orçamento da União, mediante convênios e contratos de repasse adotado pelo governo federal, conhecido como Portal de Convênios. Você poderá acessar diretamente da internet pelo site www.convenios.gov.br. Esse sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, SICONV, faculta o gerenciamento online pelos órgãos concedentes e os convenentes e se apresenta como uma oportunidade de modernização da gestão municipal, na medida em que demanda a criação de uma estrutura interna à administração dedicada aos convênios de forma mais permanente, com definição de responsabilidades, além de processos e procedimentos de trabalho. Iremos destacar que a formação de gestores e equipes multidisciplinares para a celebração, execução e prestação de contas é requisito fundamental, constituindo-se num campo de trabalho promissor para a profissionalização nos próximos anos. Nesta videoaula, procuramos apresentar a você, de forma rápida, o conteúdo que será desenvolvido nos 5 capítulos dessa disciplina.
as bases da nova administração pública, planejamento estratégico, gestão estratégica dos recursos humanos, compras governamentais e gestão de convênios. Bem, agora esperamos que você continue os seus estudos. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!